Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SIX. Nossas boas-vindas ao presidente da SIX, José Carlos Trujillo, e a todos seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associadas. A secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Cristiane Girelli Chieli. Demais autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Este evento conta com o patrocínio da cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel de Capri, Veritag Diagnóstico por Imagem, Planeta Água e Apliper Software. Informamos a programação da SIX nos próximos dias. Dia 28 de maio, capacitação diferencial de alíquotas e a antecipação tributária do ICMS. Na quinta-feira, dia 26 de maio, não haverá almoçando devido ao feriado. Dia 2 de junho, almoçando com a SIX com o tema Lei Geral de Proteção de Dados, com Bianchi Advocacia. Lembramos a todos também que neste final de semana ainda temos o Entrai, evento cultural que fomenta a nossa cidade. Prestigiem. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos à nossa palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. O tema, técnicas e criatividade na solução de problemas, será apresentado pela Sônia Adriana Reck, consultora empresarial com foco em processos, sistema de gestão e pessoas, proprietária da Atena Desenvolvimento Organizacional desde 2005, onde construiu uma história de desenvolvimento com mais de 70 clientes de diversos tamanhos e mercados e mais de 3.000 pessoas treinadas. Convidamos neste momento o presidente da SIX, José Carlos Trujillo, para fazer o uso da palavra. Eu acho que é uma oportunidade rara encontrar pessoas assim como a Sônia, vem cá, Sônia, disposta aí a compartilhar conhecimentos e uma visão positiva sobre as coisas, sabe? Realmente falam de problemas, né? Vamos entendê-lo como oportunidades. Então, acho que é uma satisfação grande tê-la aqui conosco, tê-la casa cheia, motivo aí de satisfação para nós promover eventos onde todos vejam realmente significado e importância para cada um. Bom, temos aí uma notícia ruim ou não, é uma configuração que eu faço questão de passar para vocês, que é com relação ao processo de concessão das estradas. Infelizmente, avisá-lo aí que o processo andou mais um pouco, com a anuência aí do governo do Estado. Então, um processo aí que a gente veio batalhando, enfim, para transcorrer de uma maneira positiva. Infelizmente, aí ele se desvirtuou, digamos assim, das premissas iniciais. Então, nós temos, infelizmente, uma perspectiva de valores elevados e ainda algumas obras a serem discutidas, mas é importante que a gente saiba que isso também está ocorrendo e vai interferir por um longo tempo na vida de todos nós. Fizemos aí um belo movimento, né, Vini e tudo mais, para trazer isso a situações mais realísticas. Muita coisa foi realmente conseguida, mas, infelizmente, aí nós vamos aí passar por umas discussões mais à frente que vai acabar interferindo na vida de todos nós. Bom, Sônia, mas vamos lá. Temos coisas boas aí, é um prazer tê-la conosco, o espaço é todo teu. Obrigado. Igualmente. Bom dia para alguns, boa tarde, eu acho que para a maioria. Um prazer estar aqui, né? Recebi o convite da SIX e agradeço. Eu recebi um convite para falar sobre resolução de problemas, que é normalmente um treinamento de 8 a 12 horas, em 40 minutos com o pessoal comendo. Gente, adivinha? Um problema, né? Bom, prazer estar aqui, obrigada por todos terem vindo. Vou me apresentar bem brevemente. Na verdade, o currículo está aqui, eu costumo dizer que tem formações acadêmicas e tal, tem várias informações ali. Mas, na verdade, eu costumo dizer que eu estou em formação, porque a gente tem que aprender, reaprender todos os dias.
Também costumo dizer que uma das coisas que mais me ensinou, na verdade, na carreira ou no trabalho, foi lá a história, né? Foi ter perdido meu pai muito cedo, ter vindo de uma empresa familiar e ter que ter dado conta com 3 irmãos menores e assim por diante. Então, acabei aprendendo muito ali também. Obviamente que ser de Nova Milano ajuda, né, gente? Isso aí, ser de Nova Milano... Desculpa, gente, mas ser de Nova Milano ajuda. Não é ou não é? Ajuda. Gente, falando um pouquinho assim do meu currículo, né, eu costumo colocar a imagem de alguns clientes até para ver por onde passei. Costumo também dizer que nenhum me chama só para tomar cafezinho, embora o café de algumas seja muito bom. O que todas essas empresas têm em comum? Pessoas, problemas para resolver. É ou não é? Tem. Tem sim. Cada uma delas tem uma particularidade, uma forma de encarar isso. E eu acho que esse é o diferencial, porque o contexto é diferente para cada uma, mas todas têm problemas a resolver. Nós, como profissionais, somos pagos, no final das contas, para isso, para resolver problemas. Só que a gente tende a encarar problema como uma coisa ruim, uma coisa que não é legal. E aí a pergunta é, o que é um problema? O que é um problema? Eu sei que nenhum de vocês tem nenhum, tá, gente? Mas me ajudem agora. O que é um problema? Paulo. Um problema, no final das contas, é a diferença ou a distância entre onde eu estou e onde eu gostaria de estar. Então, não necessariamente o problema é só algo ruim. Ora, se o meu faturamento está aqui e eu gostaria de estar aqui, concordam comigo que eu tenho um problema? Então, problema, no final das contas, é a diferença de onde eu estou para onde eu gostaria de estar. Isso já não dá um calorzinho no coração, vendo que não é tão ruim assim? Então é desafiador, mas também é uma forma da gente melhorar os processos e a nossa vida como profissionais também. E aí, ok, temos problemas. Coloca, né, se esconde, e aí, vai resolver? A única coisa que aumenta nas organizações e na vida, se a gente não fizer nada, é problema. É ou não é? Não vou fazer nada, vou esperar que se resolva. Alguns até que são menores vão acabar se resolvendo por si. Mas aqueles que são maiores, se eu não colocar energia e força e forma de trabalhar, será que eles vão se resolver ou piorar? Não nas empresas aqui de Farroupilha, só nas outras, tá, gente? É só hipoteticamente falando. E aí, bom, como esse é um assunto longo e o nosso tempo é um pouco restrito, eu pensei em falar de 5 coisas que eu entendo que são importantes e que, por vezes, nas empresas a gente acaba negligenciando ou esquecendo. Quais são essas 5 coisas? Primeira, usar método e ferramenta. Tem método para isso. E aí eu poderia listar MASP, 8D, RNC, Design Thinking, vários outros nomes. Então, tem método. Método é um passo a passo que eu poderia utilizar para resolver problema. Só que, muitas vezes, o que a gente faz no dia a dia? A gente quer cortar caminho. Ah, aconteceu isso? Não, é só fazer aquilo que resolve. Resolve mesmo ou ele volta? Volta e volta com inimigos, né? Tipo, traz outros juntos. Então, método é importante para a gente ter um passo a passo. E ferramenta? Ferramenta é o repertório que eu vou utilizar para facilitar essa jornada. A mesma sempre? Não. Dependendo da complexidade, abrangência do problema, se eu quero inovar, quero ter um produto inovador, eu vou fazer uso de algumas ferramentas. Se eu tenho um problema com rejeição ou falta, enfim, eu vou usar outras ferramentas para fazer isso acontecer. Faz sentido? E aí, eu costumo resumir que a gente, sim, a gente acaba resolvendo o problema no sentido mais de apagou o incêndio. Apagou o incêndio lá, todos nós somos um pouco bombeiros aí, né? Apagou o incêndio, fez a ação de contenção. Isso faz total sentido, e a gente faz bem isso. Mas eu entendo que na resolução de problema a gente tem que ir um pouquinho mais embaixo. Tem que entender um pouquinho mais o que está acontecendo e o que fazer. E aí eu costumo dizer que a gente deveria ter nas organizações menos UFC, mais FCA.
Menos UFC é quando a gente vai e olha assim, quem foi? O que aconteceu? Né? Resolve ali na hora, porque ninguém fala mais nada. FCA, no final das contas, é entender efetivamente o fato, buscar a causa, por que está acontecendo, e agir sobre a causa. A nossa tendência é agir sobre o problema. Agindo sobre o problema, se eu tiver algum problema sério, vou resolver, sim, atendi o cliente, atendi a minha equipe, mas se eu não entender a causa efetivamente daqueles mais críticos e não agir sobre ela, ele vai voltar. E vai voltar, às vezes, pior. Faz sentido, gente? Bom, para entender o fato, aí todo mundo diz, não, eu sei o que está acontecendo. Na maioria das vezes, por experiência, lembrando, na apresentação, eu presto consultoria desde 2005. Na maioria das vezes, a gente nem entende direito o que está acontecendo. Qual é o problema em si? Eu acho que está ruim, eu acho que está bom. A gente não olha números, a gente não avalia a tendência, a gente não entende, não vai perguntar com quem está fazendo o que está acontecendo. Então, a gente deveria se questionar mais. Na investigação da causa, a gente passa meio batido. Eu costumo dizer que gringo, né, a gente aqui, aprendeu que trabalhar está se mexendo. E muitas vezes a gente não para analisar, mas por que isso está acontecendo? E a gente passa batido nisso. Exemplo, tivemos um lote rejeitado de peça em alguma empresa, enfim. Ok, resolvemos para o cliente. Qual vai ser a ação? Treinar o pessoal, não é? Treinar o pessoal não prestou atenção, treinar o pessoal. Essas pessoas vão ficar para sempre ali? Sim ou não? Vai resolver? Não vai voltar. Então, se a gente não buscar efetivamente a causa, daqui a pouco a forma que a gente está fazendo é difícil. Não tem como fazer. Eu tenho que buscar o porquê está acontecendo. E essa é uma fase muito de perguntar. E a gente passa meio batido sobre ela. E aí, quando a gente fala na ação, a gente deveria buscar mais ações para evitar a falha. Ações, à prova de falha, são aquelas que, independente de quem for trabalhar ali, vai colocar o triângulo no triângulo. Buscar ações que evitem a recorrência. Buscar ações que não sejam só treinar quem está ali. Não, eu preciso garantir que, quando chegar alguém novo, ele vai saber disso. Porque o óbvio para quem está fazendo não é para quem está chegando nas empresas. E a gente muitas vezes passa despercebido. A gente acha que todo mundo... como é que não fizeram de novo isso? Muitas vezes a gente não faz a gestão do conhecimento aí dentro. De formas práticas, né? De formas até simples. E aí, trouxe um exemplo bem simples mesmo. Isso aqui é num cliente que a gente faz... envolve a equipe. Então, foi um operador que viu lá que tinha um problema, mas viu, não só eu acho que está ruim. Ele mediu, definiu as causas, fez as ações e mediu depois. Então, quando eu falo menos UFC, mais FCA, é buscar efetivamente não só quem foi, o que está acontecendo, mas buscar a causa e ações para evitar a falha. Primeiro ponto, então. O segundo, que eu entendo que é importante... desculpa. O segundo que eu entendo que é importante para análise, para resolução de problemas, é o envolvimento da equipe. Faz sentido? Nas empresas, é um só que sabe a resposta? Deu um problema, qualquer um. Rejeição, ou a gente está gastando mais do que devia, ou quero lançar um produto novo porque o meu... É um só que tem a resposta? Se fosse, seria simples, né? Seria simples. Mas eu preciso envolver a equipe. E quando eu falo em envolver a equipe, não necessariamente é todo mundo da empresa para todos os problemas. Eu posso montar comitês ou grupos para trabalhar em problemas específicos. Só os especialistas, será, naquele assunto? Faz sentido convidar alguém com um olhar diferente daquilo que está acontecendo?
Sim, até para perguntar coisas de que quem está ali não necessariamente vai perguntar, porque faz aquilo todo dia. Então, eu já não enxergo mais. Quando eu trago uma outra perspectiva e questiono de forma diferente, talvez eu encontre formas diferentes de trabalhar. Só que, ao longo do tempo, assim, é só juntar a galera, juntar 5 aqui para resolver um problema. Temos um problema, vamos resolver juntando a galera aqui. Vai resolver? O que eu tenho percebido ao longo do tempo, e depois, no final, a gente vai sortear um livro sobre isso, é que, se não tiver confiança no ambiente, as pessoas não vão ajudar muito. Se eu não confiar em quem está do meu lado, eu provavelmente vou ter medo de conflito. Porque eu não vou falar o que eu penso, eu não sei como é que ela vai levar adiante isso. Se eu tiver medo de conflito, conflito é ruim? Quando a gente está falando em resolução de problema? Não. Se eu quiser algo duradouro e melhor, às vezes tem conflito, mas conflito de uma forma sadia. Agora, sem confiança, eu não entro em embate. Sem conflito, eu não me comprometo. Ah, mas está faltando comprometimento. Comprometimento é clareza do que se quer e adesão, aderir para fazer. Se eu não confio, não falo o que eu penso, eu vou me comprometer a fazer o que o grupo estabelecer? Provavelmente não. Se eu não me comprometer, da mesma forma, eu não vou cobrar ela, porque... Então, a gente evita de responsabilizar o outro. Ô, fulano, você tinha que ter me entregue isso, eu não vou conseguir. Não, eu não vou falar nada. Sem isso, gente, é difícil ter resultado, porque aí a gente acaba se protegendo, né? E não necessariamente olhando para o que a gente deveria, que é resolver aquele problema. Por isso, assim, quando a gente fala em envolver a equipe, isso é muito mais profundo do que só chamar 4 ou 5 pessoas da empresa. É trabalhar na confiança. As pessoas têm que confiar umas nas outras, é trabalhar no ambiente para que eu consiga criar um ambiente sadio. E quando eu falo em sadio, não é necessariamente o puff colorido, tá, gente? Não é isso. É ter um ambiente sadio que eu possa te dizer, olha, não concordo com isso. Faz sentido? Mas isso é bem hipotético, não é para nenhuma empresa que te farroupilha, só para, né? Não é para ninguém na sala, né? Só hipotético. Então, primeiro ponto, método e ferramenta. Segundo, envolvimento da equipe. Terceiro, eu entendo que a criatividade sim tem que ser usada. Mas, no final das contas, gente, criatividade é uma ferramenta para a resolução de problemas. Eu tenho um problema, é isso que dispara a gente ser criativo. Porque eu preciso fazer coisas diferentes daquilo que eu estou fazendo. Faz sentido? Só que a gente foi, todos nós aqui, eu acho que passamos por algo parecido, alguns com uma cadeira melhor, outras mesinhas, né? Mas a gente foi educado de uma forma a ter a resposta certa, a ter a resposta rápida, a acertar o gabarito, a decorar a matéria. Quando a gente fala em criatividade, será que é isso? Não. Criatividade é pensar um pouco diferente com um problema, como é que eu posso resolver ele. Então, a gente tem que fazer um esforço, né? E as indústrias têm um papel importante, porque ali a gente também reaprende coisas que lá atrás era só o decorar. E aí, alguém é criativo aqui? Todo mundo é, gente. A gente, às vezes, acha que é sorte e acaba não usando. Mas, na verdade, quando a gente fala em criatividade, tem 4 pontos que eu entendo que são importantes. Começam com um problema. Se eu não tenho nada para resolver, vou colocar energia para pensar em algo diferente? Sim ou não? Não. Ela pode ser desenvolvida. Porque, putz, tentei, não deu certo, vou tentar outra coisa. E eu vou desenvolvendo. Isso é uma capacidade, não é um dom, não é do acaso, não é só artista que pode ter. É desenvolvido. Além disso, é a combinação de coisas que já existem. Criatividade não necessariamente é algo completamente novo,
Mas putz, aquela ideia do brinquedo lá, quem sabe na montagem de peça a gente podia fazer isso. Então, é a combinação de coisas que já existem para resolver um problema. Por vezes, coisas que não fazem o menor sentido, que a gente, colocando juntas, resolvem um problema. E é, sim, um processo. Não é assim, estou andando e... Eureka! Tive uma ideia. É assim? É um processo. Putz, isso aqui não dá, isso aqui eu tentei. Fulano, o que você acha? Isso aqui... Criatividade é muito essa construção. E eu gosto de falar de um exemplo. Não sei se vocês já leram ou já me ouviram falando sobre ele, me perdoem se alguém já ouviu. Mas é um exemplo que é um estudo, é real, que fizeram sobre o nível de sujeira dos banheiros. Agora vai ficar gravado, gente. Né? Posso falar, está na internet, né? Corta, Leandro. Obrigada. Então, foi feito um estudo, e isso é um caso real, tá? Não lembro o ano, não lembro agora o ano, mas foi feito um estudo sobre o nível de sujeira dos banheiros masculinos de aeroportos, do aeroporto da Holanda. E aí, reuniram o grupo e tal. O que a gente vai fazer para diminuir o custo com limpeza, que estava muito alto, tinha que limpar muitas vezes. E aí o pessoal disse, não, vamos colocar um cartaz, não suje. Não é? Não deu certo. Mediram lá quantas vezes tinha que limpar para o nível de limpeza que queriam, não rolou. E aí veio alguém e disse, não, mas é que está muito negativo. Vamos trocar e vamos dizer assim, mantenha limpo. Um cartazinho. Funcionou? Não funcionou, não mudou em nada o valor que estava sendo gasto com limpeza. E aí alguém disse, o que vocês acham da gente pintar uma mosca no mictório? E aí o que fizeram? Pintaram. Na hora do almoço é sacanagem isso, mas é para vocês lembrarem. Viu? Tudo é proposital. Tudo é neurociência, gente. Tudo é para lembrar. Pintaram a mosca no mictório. Sabe em quanto reduziu o nível de sujeira e de vezes que tinham que limpar? 80%. Gastou muito? Precisou a NASA fazer isso? Pronto, vai ter agora em todas as empresas, vai ter uma mosca pintada no banheiro. Certo. Eu não vou entrar, então tá, beleza. Né? Mosca. Dizem que em alguns aeroportos, hoje eu estava falando com um cliente meu, que agora tem uma luzinha de LED. Não é mais a mosca pintada. E até gamificado. Se acertar mais, ganha ponto. E vai para cashback. É. Então, isso aqui custa muito? Criatividade, às vezes, a ideia que parece mais tosca, mais tola. A gente, não vou fazer isso aí, eu não aprendi naquele curso. Não. Às vezes é o quê? Vai lá e testa. Custou muito para fazer isso? A gente acha ridículo, às vezes, né? Eu tenho casos em alguns clientes assim que teve um há muito tempo atrás que o cara disse, não, está dando um problema na rejeição de peça, vou grudar um pedaço do velcro no molde. Não. Deu certo. Reduziu em 30 e poucos % o nível de rejeição. Então, às vezes, a gente vai colocando barreiras, e quando a gente fala em criatividade, não precisa ser algo tecnológico, às vezes é algo simples. Faz sentido? Pronto, ninguém vai esquecer o mictório, todo mundo agora vai ficar conhecida na internet. Né? Gente, uma coisa importante sobre criatividade, não necessariamente, e eu acredito muito nisso, um problema tem uma causa única? Então, por consequência, talvez não tenha uma resposta única. A resposta, né? Isso aqui eu vou fazer isso. Se fosse tão simples, já não teria aquele problema. Não teria peça rejeitada, já teria, né, atingindo o resultado. Quando tu achar que achei a resposta, pergunta de novo. Porque daqui a pouco é ali que vai ter uma solução mais interessante. Primeiro, então, método e ferramenta. Segundo, equipe, um ambiente de confiança para que eu possa falar aquilo que é necessário para resolver o problema. Terceiro, usar da criatividade. Às vezes é simples, não necessariamente complexo demais. Quarto, facilitar o que é difícil. Está na agenda de vocês, como gestores ou profissionais, resolver problema?
Muitas vezes a gente se afoga tanto na rotina que não tira a equipe para... Bom, galera, vamos repensar isso aqui. A gente tende a ficar no 100%, né? Melhorando, sim. É óbvio que a gente faz melhorias ao longo do tempo, enfim. Mas a gente tende a melhorar isso aqui. Quando, na verdade, quando a gente fala em inovação e tudo mais, a gente também deveria colocar um espaço na agenda nossa e da equipe. E eu sei que é desafiador, gente. Me incluo ali. A gente deveria colocar um espaço na agenda para discutir isso. E aí, mas eu tenho reunião de indicadores. Outro dia mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Que eu tenho reunião de indicador, vou olhar resultado e pensar em ações. Mas o indicador é sempre do mês passado e uma resolução ali olhando o mês seguinte. Daqui a pouco a gente precisa de espaços. Bom, vamos discutir esse problema com esse grupo e trabalhar melhor isso. Sem isso acontecer, eu posso, inclusive, assim, fizemos um grupo, saímos de lá com um plano de ação. Se não colocar na agenda e não fizer, vai adiantar? Eles poderiam ter chegado na ideia da mosca no mictório. Mas ficou legal, né? Ficou. Vamos colocar no resto. Tá, semana que vem a gente põe. Mês que vem a gente põe. Iria resolver? Então, quarto ponto, colocar na agenda. Pensar, não precisa resolver tudo por vez. Eu estava essa semana num cliente que ele usa a ferramenta de Kaizen, por exemplo. E tem a programação do ano. Eu sei que um assunto eu vou tratar lá em julho. Vou tratar lá, com um grupo tal, projeto tal. Mas, se não aparecer na agenda, a gente não vai resolver. A rotina consome. Não sei se é só a minha, a de vocês não. Ai, gente, está todo mundo com tempo livre hoje? Vamos fazer um grosso ali, né? Ok. Essa figura é bem batida, mas eu acho que ela enaltece muito, né? Olha aqui, eu tenho uma solução. Não, sempre fiz assim, e não estou com tempo para pensar nisso agora. Né? Eu acho que ela traduz muito esse quarto ponto. E, para finalizar, uma coisa que assim, eu vejo muito, até por ter trabalhado e trabalhar ainda muito em certificação e sistema de gestão, é que a gente tende a colocar o holofote, a falar quando é o problema. Mas a gente divulga na mesma medida quando alguém acha a solução? Na maioria das vezes, não. A pessoa tem uma ideia legal, que legal, ficou ali. Mas se fez um problema, mais 12, 13 vão ficar sabendo, no mínimo. Então, uma sugestão, e um ponto que eu acredito que dá para a gente trabalhar nisso nas organizações, é comemorar. Comemorar é compartilhar a memória. Se eu enalteço a ideia que alguém teve numa área, daqui a pouco a outra área, ao saber, se sente até, opa, olha que legal. Acaba gerando e multiplicando o ambiente de confiança para isso. Faz sentido isso? Então, gente, 5 pontos, né? Se eu pudesse resumir, cada um desses pontos é um universo em si, tá, gente? Método e ferramenta, não subestime isso. Às vezes a gente quer fazer de qualquer jeito e sai meia boca. Método e ferramenta. Use método e ferramenta. Qual? Tanto faz, depende do problema. Daqui a pouco usa um ou outro, garra nele e vai. Para outro problema, vai em outro. Só menos UFC, mais FCA. Primeiro. Segundo ponto, envolver a equipe, mas trabalhar a confiança para que ela possa interagir. Terceiro ponto é usar a criatividade. Por vezes é simples, não precisa ser complexo. E o último ponto é comemore. Quarto ponto, coloque na agenda. Facilita o que é difícil, põe lá na agenda para que aconteça. E, por fim, comemore. Compartilhe quando tiver alguma solução que o operador lá deu. Olha que legal. Precisa prêmio financeiro? Às vezes, não. Às vezes, se tiver, é melhor, né, gente? Mas, enfim. Mas colocar lá no mural, ir lá na área parabenizar, isso já ajuda muito a promover um ambiente que a gente olhe o problema de uma forma saudável, como algo, como oportunidade de melhoria. Gente, tomei muito tempo? Nem vi. Eu fico, se quiserem, se tiver grosso ali, sagu quente, a gente fica. Gente, antes até de agradecer, enfim, eu quero sortear esse livro.
É tipo o Rifão, né, gente? Nova Milano, Rifão, fica juntinho, né? Quem está com a comanda 1922? Gente, muitíssimo obrigada. Espero ter sido minimamente agradável, né? Aqui estão meus contatos, enfim, várias pessoas daqui eu conheço e fico muito feliz por terem vindo. Eu até fiquei na dúvida se os clientes estão aqui para dizer que é verdade, estou até com medo agora. Né? Mas, vamos lá. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada a Six pelo convite, obrigada a todos. Fica aberta, então, agora o espaço para os questionamentos e considerações à nossa palestrante. Sônia, gostaria que tu compartilhasse conosco o título do livro sorteado e por que tu escolheu esse livro para sortear. Oi, o livro, desculpa, não mostrei a capa. É 5 disfunções do trabalho em equipe. Então, ele vai falando justamente ali da falta de confiança, enfim, da pirâmide que eu fui mostrando. É desse livro, é bem legal, assim. É uma história, então é rápido de ler, tá, gente? Nem dói, é tipo um dia dá para ler isso aí. E vocês... eu tenho um, mas o meu está escrito, gente. Aí daqui a pouco eu posso dedurar alguém, não é legal. Porque vocês vão vendo semelhanças. Tem uma equipe, tem um novo gestor chegando, e ela tem que promover, no Vale do Silício, tá? Tem que promover inovações. E aí começa a aparecer perfis que vão falando sobre isso aqui na resolução de problemas. Então, é bem legal, uma leitura bacana, e eu acho que faz bastante sentido. Agradecemos, então, a presença de todos, especialmente a ti, Sônia. É muito bom tê-la conosco, que você possa compartilhar com as suas experiências. E é um grande aprendizado para a vida de todos nós, não só como empresários, mas sim como seres humanos. Muito, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e estamos encerrando o Almoçando com a Six do dia de hoje.